Olá, tudo bem com vocês? Conosco também está tudo ótimo. Então, nós hoje vamos abordar um assunto bastante importante. Eu tenho uma outra pessoa do outro lado que já está aguardando as perguntas que eu vou fazer. Mas eu tenho que falar sobre a benignidade, que ela representa a boa intenção e a demonstração que devemos ser complacentes, afetuosos, indulgentes e que temos que cumprir e fazer pelos outros o que desejaríamos que eles próprios nos fizessem. Dito isto, então eu passo agora a conversar com uma pessoa muito importante sobre o meu julgamento, que é o doutor Ascul, doutor Marco Antônio Ascul. Ele é um eminente delegado de polícia e que a gente tem, e também um excelente jurista. Eu acho que ele é mais jurista do que delegado de polícia, porque ele conhece bem a nossa jurisprudência e aquilo que, afinal de contas, a sociedade necessita ouvir. Como é que vai o senhor? Está bom, doutor Marco Antônio Ascul? O senhor está bom, doutor Marco Antônio Ascul? Bem, doutor, é uma honra novamente estarmos aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque esse programa não pode parar. Ele é imprescindível para a democracia. Muito bem, fiquei satisfeitíssimo com as suas palavras, porque é a minha criação, o programa Direito e Justiça em Foco. Muito bem, eu já vou, então, abordar o assunto que nos interessa e tenho certeza que você vai nos responder com toda a dignidade da sua capacidade intelectual. Os nobres controles dos poderes da República. E eu, então, pergunto a você, quais são as atribuições constitucionais privativas do presidente da República no que tange às nomeações de ministros e os demais cargos de sua confiança pessoal? Exatamente. Ele tem que escolher, nos termos do artigo 84, 1 e 87, 1, 2 e 3 incisos, as pessoas de sua confiança. São cargos destituíveis de ad nutum, nomeação livre. E a virtude da confiança é uma das maiores, porque achar pessoas hoje a quem você pode contar e confiar é muito difícil. Portanto, é privativo do presidente da República, que pode mais e pode o menos, nomear ou não auxiliares. São meros auxiliares subalternos a ele, porque ele pode fazer o mais e o menos. E a função do presidente da República na escolha desses cargos privativos é coordenar e também controlar e administrar todos os órgãos da administração federal. Supervisionar, coordenar, inclusive punir administrativamente aqueles que infringem a lei. Então, a responsabilidade é do presidente da República, desde uma humilde faxineira ao mais alto ministro, na chamada culpa, em elegendo, em vigilando, em cometendo, em omitendo. Muito bem, eu perguntaria mais ainda. Poderiam os poderes legislativo e judiciário interferir nessas nomeações privativas do chefe do executivo? Regra geral, não, porque não pode haver interferência das funções públicas, do legislativo, inclusive do judiciário, no affair privativo do presidente da República. Seria uma grave violação à Constituição Federal, uma usurpação. Não pode um poder se sobrepor sobre o outro. Eles estão um ao lado do outro e devem ser harmônicos e independentes. Harmônicos aqui é um auxiliando o outro. Só com algumas exceções poderia, em tese, o Poder Judiciário verificar se essa nomeação fere o princípio da legalidade, ou seja, foi o que ocorreu recentemente
em um mandado de segurança impetrado por um dos partidos políticos contra a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. E, nesse mandado de segurança, o ministro relator concedeu a liminar, quer dizer, o ato ficou impugnado, porque houve uma denúncia de possível crimes contra a administração da justiça, crimes de obstrução da justiça. Então, liminarmente, ele suspendeu o ato e para ser apurado pelo plenário o julgamento do mérito. Então, isso, o que aconteceu? Parou a administração no seu bom andamento, acabou prejudicando o bom andamento da administração pública federal. Agora, por sua vez, é um aprimoramento da democracia, porque estes conflitos são aparentes. Agora, daqui para frente, essas decisões de mérito ou em vias de liminares cautelares serão apenas apreciadas pelo plenário e não mais pelo juízo monocrático, porque deveria impugnar este ato tendo em vista que não paira suspeita e da reputação ilibada ou da conduta desses que foram nomeados para um possível complô contra o exercício de polícia judiciária ou obstrução do trabalho da justiça. Não tem nada a ver isso. Muito bem, doutor. Ótimo. Poxa, a sua resposta foi elucidante, não é? E a gente fica muito contente com isso. Mas eu vou seguir um pouquinho mais adiante, não é? Agora me ater a uma pergunta que eu gostaria de saber sobre a sua visão real, não é? No tocante ao ministro relator do Supremo Tribunal Federal, que, ao atender o pedido de liminar do mandado de segurança promovido por um partido político de esquerda, ao impedir, não é, a nomeação do presidente da República, do diretor-geral da Polícia Federal, a pretexto de indícios de obstrução da justiça nas investigações criminais sigilosas feitas por Polícia Federal. O que o senhor me diz disso? Quer que eu repita? Quer que eu repita? Perfeita. A resposta é muito simples. O Poder Judiciário, na função do relator, ele cumpriu o seu papel no momento de uma notícia, verdadeira ou não, de que haveria uma impessoalidade, algum desvio de finalidade. Então, é uma decisão que não é definitiva, ela é cautelar, porque há um fumus boni juris, quer dizer, ele entendeu que esta nomeação, tendo em vista a denúncia anterior do ex-ministro de que haveria, em tese, um desvio de finalidade, o partido entrou corroborando um depoimento do ex-ministro da Justiça, que foi, obviamente, exonerado, porque ministro ele é um auxiliar. Tanto é que o próprio presidente pode dispensar o auxiliar e administrar, dentro dos princípios do artigo 37, moralidade, legalidade, transparência e outros, a administração pública federal, como função executiva. Portanto, corroborando já um pronunciamento do ministro anterior e mais um mandato de segurança, ele achou por bem, cautelarmente, conceder uma liminar suspendendo o ato impugnado e, obviamente, isso causou um enorme prejuízo ao bom andamento da administração pública, porque, na realidade, agora vai ser corrigido tudo isso, porque vão mudar o regimento interno. O Supremo Tribunal Federal vai mudar o regimento interno nessas questões de competência para também, se for necessário, impugnar outros atos do próprio judiciário para não prejudicar o bom andamento da administração pública. Alguém entrou com esse mandado de segurança aproveitando o pronunciamento público do ex-ministro, que já não suportava mais exercer o cargo de ministro, porque mudanças não lhe eram consultadas, ou ele, obviamente,
retrucava porque não aceitava as mudanças, não cabe ao ministro. O ministro tem que auxiliar. A função dele não é decidir, é auxiliar o presidente da República, porque ele tem essa função de coordenar, supervisionar. Na parte administrativa não tem nada a ver com a função do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, nos casos de julgamento, de investigação, de quem tem foro privilegiado ou chamado das prerrogativas da função, que é o caso do presidente, procurador-geral e outros ministros, que é exclusiva a investigação e apuração dos fatos, não pela Polícia Federal, mas sim pelo próprio Poder Judiciário, que instaura, no caso, um inquérito judicial. E outros feitos também, que presidem os delegados de polícia, que são presidentes do inquérito. Não existe autoridade mais alta do que o presidente do inquérito policial, que, na realidade, é uma função de juiz de instrução, porque é jurisdição ampla. E não tem nada a ver com questão administrativa, não tem nada a ver com os negócios da justiça, porque o delegado que preside esse inquérito, ele não tem disponibilidade desse inquérito, somente o juiz que tem disponibilidade do inquérito. Portanto, Muito bem, doutor. É um negócio da justiça, colheita de provas, com ou sem sigilo, com ou sem auto-prisão em flagrante. Não tem nada a ver com a administração superior do Executivo, porque também, quando é decretado um sigilo, vale para todo mundo. E o que o ministro tem que fazer, o próprio presidente oficiar a corte para saber dos negócios que estão sendo investigados, até para mandar material, melhorar a polícia de fronteira, usar a inteligência para coibir os crimes, porque a verdadeira segurança é preventiva, e evitar também que aquela prática delituosa se repita enquanto está sendo julgado ou investigado outros, ou o mesmo caso. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Criou-se essa polêmica toda por causa da exoneração do ministro, que não aceitava certas mudanças, e o ministro acabou, por questão de achar que tem algum desvio, porque não é crime, absolutamente, porque você acaba com um ato deste, uma decisão dessa, botando em dúvida o nomeado lá a cargo de confiança da direção da polícia. São homens de reputação ilibada, homens íntegros, homens delegados de polícia de lisura, que não têm nenhum processo administrativo, não foram punidos por nenhum desvio de conduta, ou transgressão disciplinar, ou crime. Portanto, como disse o próprio doutor Ives Gandra, não vejo motivo da não nomeação desses delegados. Ao contrário, fica pairando dúvida para quem é leigo se esses delegados são bandidos, se eles são marginais, que estão lá com complô. Não tem nada a ver. Então, não se pode macular a dignidade de homens que têm um currículo, vastos serviços públicos prestados, e estão lá preocupados com a nação, por causa das fronteiras, tráfico, armas. Nós temos uma fronteira enorme, e, portanto, tem que evitar que essas armas cheguem nas favelas, o contrabando, o descaminho, ou mesmo o crime de terrorismo internacional. Muito bem, bem explicado, mas eu complemento com a minha última intervenção. Está havendo crises entre os poderes da República ou elas são apenas aparentes? Ao meu ver, são só aparentes, porque, veja bem, todo mundo pode bater na porta do judiciário quando há uma ameaça de lesão de direito ou quando há, concretamente, uma lesão dos direitos, tanto do indivíduo, e o judiciário está aí para dizer o direito contra rico, pobre, governado ou governante. Há um controle. Então, são aparentes. Agora, o que nós estamos tendo, desembargador, é um aprimoramento da democracia. Tanto é verdade que estes casos agora de competência entre os poderes será apenas julgado pelo plenário. Nem poderá haver uma liminar de um relator ou juízo monocrático. Muito bem, doutor. Muito bem, eu fiquei muito contente com a sua participação, agradeço imensamente
não é? E espero que a gente se encontre novamente para poder informar a nossa sociedade da maneira como nós estamos fazendo hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador. O que nós temos é que um Brasil unido para frente, um Brasil, Ótimo. Porque nós dominamos todo o cenário internacional, porque somos líderes na América do Sul. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, até a breve.